É uma super explosão de preço para o Bitcoin, mas as pessoas estão cegas no curto prazo. Não precisa acreditar em mim, não precisa. Acredite em um dos homens mais inteligentes que existem hoje, bilionário, e que vai explicar para vocês qual o potencial que ele enxerga. Então é muito óbvio, é muito fácil entender que o Bitcoin hoje está de graça. O Bitcoin substitui toda essa porcaria de moeda fiduciária, não só brasileira, como em todo o mundo. E olha só o valor do Bitcoin. O Bitcoin vale isso aqui, ó, pessoal, $1 trilhão. Somente as moedas fiduciárias valem 120 trilhões de dólares, que é essa barra aqui, ó, fiat, ou seja, moedas fiduciárias. Mas o Bitcoin não substitui somente isso, ele substitui também o ouro, que vale 17 trilhões de dólares, a arte utilizada como investimento, que vale 18 trilhões de dólares, as ações que valem 110 trilhões de dólares, a dívida global que vale assustadores 315 trilhões de dólares e imóveis que valem 330 trilhões de dólares quando usados como investimento. Portanto, o Bitcoin vale migalhas da riqueza global. E aí, qual é o potencial do Bitcoin? Não precisa acreditar em mim, não precisa. Acredite em um dos homens mais inteligentes que existem hoje, bilionário, e que vai explicar para vocês qual o potencial que ele enxerga para o Bitcoin nos próximos anos. Bitcoin's 0.1% of the capital in the world right now. I think it's going to go to 7% of the capital. 7%. My long-term forecast is it's going to go to 13 million over 21 years. 13 million. 13 million. But what is it 5 years from now? You're in your 4-year calculus. You know, it's been growing 44% a year with about a 40 to 50 vol. I would think it'll move on at 40%, then click down to 35, then 30, then 25, and at some point it'll be the S&P return plus 8%, and it'll be the S&P vol plus 8% because it's always going to be a more global, open, free capital market. Bitcoin's an expression in this view that you want to invest in an asset without counterparty risk, which means you don't want to be counterparty to a country, a currency, a city, a company, a commodity, or a culture, right? So people think it's a risky thing. It's all about people wanting to not take risk. They don't want to guess whether Picasso's or real estate in New York or NVIDIA stock will be higher in 10 years. They want to buy money. They want to buy 1/21 millionth of all the money in the world forever. End it there, Michael. Thank you. Great. Michael, thank you. A riqueza do futuro será um dinheiro que mantenha as suas características de escassez, de poder de compra, de privacidade. E, obviamente, a moeda estatal está cada vez indo na direção contrária a isso, devido a crises financeiras e crises também políticas. Ah, Guilherme, mas é uma queda terrível! Eu não vou resistir! Que queda terrível! Olha o gráfico comparativo do fundo do poço de cada ciclo até o topo de cada ciclo. O que acontece, pessoal? Em breve, olha só o que acontece com a linhazinha amarela e com a linhazinha azul, ou seja, o que podemos esperar, pessoal? É uma super explosão de preço para o Bitcoin. Mas as pessoas estão cegas no curto prazo, como sempre aconteceu. Olha, tá ficando cada vez mais provável que o topo, que o fim desse ciclo aconteça mais para frente, né? Vocês lembram que no ano passado eu esperava que, sei lá, o topo fosse um pouco antes, já que o ciclo começou antes, começou adiantado, né? O Bitcoin bateu a alta histórica antes do halving pela primeira vez na história. Agora está acontecendo o contrário. A gente está vendo aí, por exemplo, a correlação com o M2, com a inflação, jogando a próxima pernada de alta lá para maio. Se vai ser em maio, obviamente o topo não pode ser no meio do ano, né? Ele tende a ser mais para novembro, dezembro, se ficar ainda em 2025. Então aquilo que não era provável está se tornando cada vez mais provável. O Bitcoin é uma moeda independente de países adotarem ou não o Bitcoin. Ele é uma moeda porque ele tem as características, os fundamentos de uma moeda. Assim como o ouro. Você no Brasil não usa ouro como moeda. Você não vai na padaria e leva ouro. Mas ela pode ser utilizada como moeda porque é uma moeda. Inclusive, foi por esse motivo que os países foram lá e confiscaram o ouro das pessoas. Porque o ouro, por ser uma moeda superior ao dólar, ao real, ele acaba sendo preferido pelas pessoas para o acúmulo de riqueza, para a manutenção do poder de compra. Então, qual foi a forma que o governo encontrou? Confiscar o ouro e só te permitir ter acesso à porcaria da moeda estatal. Essa é a diferença do Bitcoin. O Bitcoin não pode ser confiscado pelo governo se estiver na sua carteira privada. Você deve ter sempre reserva na moeda mais forte. Podemos citar aqui a famosa Lei de Gresham. Lei de Gresham diz que a moeda ruim expulsa
a moeda boa. Tivemos lá a época do bimetalismo, onde conviviam em perfeita harmonia moedas de ouro e moedas de prata. Qual moeda vocês acham que era utilizada como reserva? Moedas de ouro, porque o ouro é uma moeda superior à prata. Então as pessoas gastavam as moedas de prata e faziam reserva em casa de moedas de ouro. Aqui no nosso caso, nós temos real e a opção que você deu é o dólar. O dólar é uma moeda superior ao real. Afinal, os Estados Unidos controlam o mundo. Eles têm o poder de desvalorizar outras moedas. Se tem duas opções, obviamente faça sua reserva em dólar, não em real. Mas lembre, existe uma opção ainda melhor. O Bitcoin é uma moeda superior ao dólar. Então, pense. Não. O Bitcoin ele é independente de qualquer país, porque nenhum país pode destruir o Bitcoin, confiscar o Bitcoin, dominar a rede do Bitcoin. Nesse sentido, ele é completamente independente. A rede do Bitcoin vai continuar funcionando independente da vontade dos Estados Unidos, da China, do Brasil, de qualquer país. A cotação do Bitcoin, ela tem duas partes. Um lado é BTC, o outro lado é a moeda que está fazendo a cotação. Por exemplo, o dólar. Portanto, o governo americano tem o poder sobre esta cotação. Se a moeda americana valoriza, isso impacta nessa cotação. Se a moeda americana desvaloriza, isso impacta nessa cotação. Não tem como impedir, porque não depende somente do lado BTC. Isso não torna o Bitcoin dependente dos Estados Unidos. Não, a cotação ela pode ser dependente porque tem um lado que é o dólar, que não depende do Bitcoin. Mas o Bitcoin, ele é independente das vontades de políticos e de outros países. A rede do Bitcoin continuará funcionando. Sabe por que eu acho que o Saylor não vai vender? Ele está se tornando um semi-Satoshi, no seguinte sentido. Satoshi tem cerca de 1 milhão de Bitcoins. Michael Saylor não, né? A Strategy, a empresa dele, já tem metade disso, mais ou menos. Então, é muita pressão que ele exerce sobre o mercado. Imagine se Satoshi Nakamoto chegasse hoje e vendesse um BTC. Um só. O pânico que isso vai causar no mercado. Né? Meu Deus! Ele vai começar a vender 1 milhão de BTC. Ele vendeu um. Vai vender tudo. Derruba tudo. E quem se ferra mais é justamente ele que mais tem BTC. A mesma coisa se aplica agora ao Michael Saylor. Se ele vender ali 10 BTCzinho para comprar pinga na esquina, o pessoal vai achar que ele vai vender tudo. E derruba o mercado. E quem tem mais BTC? Ele! Ele se ferra mais vendendo do que não vendendo. Já pediu o like? Não, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado. Todos os cursos da história da Criptomaníacos por um único valor. Está de graça para você ser guiado ao longo deste ciclo de alta para saber o que fazer. Não perde a oportunidade.